Só deixa a tua Bíblia aberta, nós não vamos começar a leitura agora, mas você já fica com o texto preparado. Nós começamos a falar na quarta-feira sobre a hora da guerra, e nós decidimos, pelo menos eu decidi, e eu estou desafiando a igreja, espero que vocês tenham aceitado, pelo menos durante esses 3 últimos dias, o desafio de começar a mudar a sua alimentação. É uma das maiores guerras. Foi por onde Satanás venceu Adão, que era exatamente como Deus, em termos de imagem e semelhança. Ele era o mais próximo que o ser humano pode ter da criação, foi Adão, e Satanás conseguiu vencê-lo. Por onde? Pela alimentação. Dessa maneira, Cristo teve que fazer o quê? Começar o seu ministério depois de 30 anos, jejuando, para que pudesse vencer. Qual foi a primeira das 3 tentações? A alimentação. E dessa maneira, isso nós não podemos desconsiderar. É uma guerra. A alimentação é uma guerra. Quando a gente falou sobre reforma de saúde no começo da igreja, todo mundo empolgou. Veio gente de fora para falar, nós falamos sobre mudar, todo mundo empolgou. O que acontece com o tempo? As batalhas vão sendo derrotadas, mas a guerra continua, e o Senhor está chamando para um alerta: vocês estão sendo derrotados, hora de voltar para a guerra, não é hora de ficar murcho ou desanimado. Quem, num caso, vira as costas à luz, endurece o coração para desconsiderar a luz em outros casos. Vou ler de novo. Quem, num caso, numa situação, numa condição, vira as costas à luz, ou seja, a iluminação, o que é certo está aqui, mas eu viro as costas, como esse homem que estava na igreja, ele simplesmente, o pastor está dizendo assim, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O homem levanta: para mim chega, não preciso de Cristo, não há nada de errado comigo, deixe-me em paz. E aí depois aqui embaixo ele está olhando para a vida dele. Esse é aquele testemunho, não sei quantos conhecem, depois tem na internet. Esta foi a sua vida. É extremamente interessante, é um panfleto que mostra como que é a vida de quem escolheu se desviar e depois como que ele deveria ter feito a vida dele. Então eu escolhi essa imagem para ilustrar isso. Você teve a oportunidade de receber uma luz, mas você virou as costas. Endurece o coração para desconsiderar a luz em outros casos. Quanto mais você fala: o meu prato de comida hoje eu posso, o próximo vai ser pior. Eu posso falar isso, a próxima frase vai ser pior. Eu posso pensar isso, o próximo pensamento é pior. Ixi, esse aqui acho que não vai dar para ver, hein? Precisais praticar a temperança em todas as coisas. Aqui está uma cruz da qual tendes fugido. Praticar a temperança em todas as coisas. É vossa tarefa confinar-vos, igual o boi. Quando o boi está no confinamento, o que acontece? O boi fica preso em regime de engorda. Qual que é o nosso regime? Não é de engorda. Confinar-nos a um regime simples, que vos prescreve as melhores condições de saúde. O nosso confinamento é assim: o nosso prato tem que ser mais simples, ele tem que ser mais suave, e nós vamos ver o nosso prato depois. Se tivesseis vivido a luz do céu, que o céu permite que brilhe em vosso caminho, muito sofrimento teria sido evitado para a vossa família. Se a gente estiver lutando em cada prato, em cada palavra, em cada oração, em tudo que nós fizermos na nossa vida, vai ter muito menos sofrimento na nossa família. Quem viola obrigações morais em questões de alimentação e vestiário, prepara o caminho para a violação dos reclamos de Deus com respeito aos interesses eternos. Olha que coisa importante. Isso está escrito no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Os textos que eu extraí daqui, alguns eu esqueci de pôr a referência, mas estão no Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo 3. Se você faz condescendência, se abre mão na comida e nas vestes, esse é o ponto de partida para você pecar contra a lei de Deus. Quando você erra o alvo, qual que é a palavra na Bíblia para errar o
Pecado. Quando você erra o alvo no que você deve comer, vestir, falar ou pensar, você está pecando. Qual que é a tendência de você pecar naquilo que Deus disse não e que ainda não está dentro de você? É muito maior. O povo a quem Deus está dirigindo será um povo peculiar. Deus chamou um povo, e esse povo é diferente. Não se assemelhará ao mundo. Deus requer deles que obedeçam à lei natural, a fim de ser preservada a sua saúde física. Deus tem um propósito para que você fique sadio. Quando Deus quer mexer com um povo, Ele começa pela alimentação, pois a Ele pode alcançar, mudando a alimentação, pode alcançar a sua mente. O que é essa imagem aqui? O povo no deserto colhendo maná. O que é o maná? É todo esse pozinho branco que está no chão e eles guardando nos seus cestos. Aonde o povo estava? No Egito. O que tinha no Egito? Cebola, carne, pepino, e codorna, comida, tudo que eles queriam estava no Egito. Era isso? Aí Deus teve que tirar isso deles. Para quê? Limpando a mente das coisas do Egito, Deus tinha como conversar com eles, eles começarem a entender a mensagem nova que Deus tinha para eles. Abra a tua Bíblia em Êxodo 16. Então, que eu pedi para vocês, a partir do verso 4, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colher cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Qual que é o que eu quero extrair desse versículo? Deus está comparando se você vai obedecer a Ele ou não com o que você vai comer. Então Ele está falando obediência e comida. Não é isso que está escrito no versículo? Quem falou isso? Foi o Saulo? Foi a Igreja Amor de Cristo? Foi a senhora White? Ou foi Deus? Isso está escrito em Êxodo. Nós vamos chegar em Apocalipse e ver que está escrito a mesma coisa. Deus é que está ordenando: não separe a comida da lei de Deus. Está escrito no versículo. E aí o texto continua dizendo assim: E acontecerá o sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem em cada dia. Que dia era esse? Sexta-feira de preparação, dose dobrada. Versículo 7. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Olha só, ele está associando a mensagem de alimentação à reforma de saúde, porque quando você mexe com alimentação, você está mexendo com saúde. Ele está dizendo: eu vou vos libertar, e ele está falando sobre comida. Deus está conversando sobre culinária, sobre assuntos de cozinha. Você acha que a tua cozinha não é importante? É porque você despreza o que tem na tua cozinha, que você não ouve o que Deus fala. E amanhã vereis a glória do Senhor. Sangue de Jesus tem poder. O que Deus está dizendo aqui? Que a mudança alimentar te faz ver a glória de Deus. Porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Quantas vezes nós ouvimos pregações sobre murmuração aqui na frente? Aonde começou a murmuração aqui no Egito, no deserto? Na comida. Você está reclamando da comida que tem na tua casa? Se você não vencer a murmuração no alimento, você vai murmurar no resto todo. Isso começa a prova na hora do teu almoço hoje, hein? Agora o versículo 9. Disse, pois, Moisés a Arão: Diz a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos, pois, diante de mim, porque ouvi as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Lembra que nós lemos na quarta-feira? Deus tem uma questão com os habitantes da terra, Oséias 4. O que está dizendo aqui?
Deus se manifesta para ele através da nuvem. Quem vai falar aqui? Jesus, certo? Quem era a nuvem no deserto? Jesus. Vai juntando, trabalha, exercita sua mente, tenta fazer sempre associações durante os textos. Isso vai enriquecendo o teu conhecimento espiritual. Versículo 11. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Eu estou dando o alimento que eu quero para vocês. Versículo 13. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial, como nós vimos naquela foto lá. E alçando-se o orvalho caído, alçando alçar asa, levantou asa. Então caiu o orvalho. A hora que o orvalho subia, o que ficava? O maná. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Eu peguei esse recipiente de vidro para a gente ter uma noção do que é um gomer. Um gomer é quase 4 litros. Então cada pessoa da casa recebia uma porção dessa para o seu dia. E isso era suficiente daquele pão do céu, daquele alimento que Deus preparou para a vida deles. 17. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais, outros menos. Porém, isso, por que está escrito uns mais, outros menos? Nem todo mundo vai comer a mesma quantidade. Não pode se pegar uma coisa absoluta. Então a sua alimentação, ela tem que ser dirigida por Deus. Ela começa, como nós cantamos agora, na oração. E você tem que pedir direção da quantidade. Uns mais, outros menos. Não é todo mundo que tem que comer igual. Porém, medindo o gomer, não sobejava, não sobrava ao que colhia muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Para cada um, eles estavam nesse momento pegando a dose certa. E disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, tem sempre o porém na história, Igreja, vamos comer certinho, porém, e aqui também tem porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos, cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. O que tem? Eu só peguei a mais e deixei para o dia seguinte. Era a ordem. O que Deus falou lá no versículo 4? Para ver se guardam os meus mandamentos. Aonde que eles estavam sendo provados? Na alimentação. Aonde você está sendo provado hoje? Na alimentação. Eles, pois, 21, eles, pois, colhiam de cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Chegou um determinado momento que Deus fala: já derramei, agora chega. 22, e aconteceu que ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhes, isso era a primeira vez que eles estavam fazendo: Moisés, sexta-feira, nós pegamos a porção dobrada, e agora? Aí Moisés explica novamente. Isso, 23, isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água, e tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Preparem as comidas certas, preparem do jeito que Deus der a criatividade. Usem a criatividade na cozinha. É para ter disposição em preparar o alimento. Versículo 24. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado.
e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Quando Deus põe a mão, é muito raro. Eu me lembro de uma ou duas situações que a gente viu alguma comida estragar e depois a gente entendeu que tinha algum propósito da comida da sexta-feira ter estragado no sábado. Mas a gente prepara tudo e a gente come uma comida deliciosa no dia seguinte. Aliás, eu gosto da comida do dia seguinte. Não sei você, mas eu gosto. Versículo 25. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. Olha para a tua comida de hoje e agradece a Deus, porque quando você está comendo a comida de ontem, Deus está dizendo na tua refeição: olha, louva o Senhor porque você está descansando até da cozinha. Qual que é um dos piores serviços da dona de casa? Quanto tempo se gasta fazendo comida? E Deus diz: olha para o seu alimento e louva o Senhor, porque até na comida eu estou dando descanso para vocês. Não é para reclamar: mas eu teria que ter uma comida nova. Não, Deus está dando descanso e vai falar: a sua comida vai ficar saborosíssima. Versículo 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo, porém, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Quais leis Deus tinha dado aqui agora? Leis de saúde, leis de como escolher e de como preparar o alimento. Deus estava bravo com os israelitas aqui. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? E essa pergunta é para a igreja: até quando a igreja vai continuar rebelde à lei de saúde? 29. Vede, visto que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, para que cada um fique no seu lugar, para que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Sabe o que isso significa? Não é para nós fazermos coisas que Deus não mandou no sábado. Até a comida Deus falou: fica quietinho aonde eu te mandei ficar. Se hoje Deus pede para nós: descanse com a tua família no sábado, é porque vai haver um tempo, o próprio Jesus disse: orais para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Vai chegar um tempo aonde nós não vamos estar mais quietinhos dentro do nosso lar. E Deus diz: agora é hora de você se concentrar, aprenda a obedecer. E se Deus dá uma ordem pequena, obedeça no pouco. Assim, faz um prato de comida, é só isso. Foste fiel no pouco, no banquete celestial te colocarei. Não é assim? Versículo 30. E assim repousou o povo no 7º dia. Primeira vez que eles estavam aprendendo o sábado. Aí o versículo 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Tudo nesse texto fala sobre comida, lei de Deus. Agora eu vou pular o versículo 33. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele o gomer, aquela porção cheia de maná, põe-no diante do Senhor e em guarda para as vossas gerações. O que Deus está dando a ordem aqui? Moisés falou para Arão: Arão, uma porção do que você vai pegar vai ser colocada em qual lugar? Na Arca da Aliança. O que ele está pondo lá? Comida. Versículo 34. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda da Arca do Testemunho da Aliança. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Note, quais são as 3 coisas que tem dentro da Arca da Aliança? Os mandamentos de Deus, as 2 tábuas do testemunho, o maná que nós acabamos de ver, e tem uma terceira coisa: vara de Arão. Maná,
saúde. Vara de Arão. O que significa vara de Arão? Disciplina. E aquele povo tinha culto no Egito. Onde que Deus organizou o santuário e o tabernáculo? Lá no deserto. Quem foi o primeiro sacerdote? O próprio Arão. Por que a vara de Arão? Porque era para lembrar que Deus determinou uma maneira de que o santuário fosse conduzido. E o que mais estava junto? A lei de Deus. 3 mensagens: a lei de Deus, o ritual do sacerdócio do santuário, o caminho do santuário e a reforma alimentar. 3 coisas que devem estar juntas. Lembra que tem uma arca no céu? O que será que nós vamos ver dentro da arca? Nós vimos então a alimentação, nós lemos sobre a glória de Deus, nós vimos sobre reforma alimentar e vimos sobre o santuário. Tudo falando na dieta, na reforma de comida. O que é a mão para o corpo? Isso foi escrito em 10 de dezembro de 71. Foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar o povo à vinda do Senhor. É o que nós acabamos de ver. Deus preparou o povo que saiu do Egito e foi para a terra prometida. Agora tem um povo que está se preparando para o tempo do fim. Então Deus tem que ter uma mensagem de saúde para eles. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão com o corpo. E isso sempre me deu um nó na cabeça. Como assim a mensagem de saúde está ligada à mensagem do terceiro anjo? Então, vamos ver a mensagem do terceiro anjo. Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 9. Amém? A Bíblia já veio sozinha? Aleluia! E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar, esta é uma palavra-chave, se alguém adorar o que? A besta. Quem é a besta? Roma papal. E a sua imagem, quem é a imagem? Estados Unidos da América. Se alguém adorar as coisas que esses tipos de poder influenciam, os Estados Unidos influenciam alguma coisa na minha e na tua vida? O mundo inteiro está de calça jeans? Preciso falar mais alguma coisa? Adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão. Qual é o sinal do Senhor? É para guardar o sábado e é para ter a presença do Espírito. Nós vimos isso em Êxodo, nós estamos vendo isso em Apocalipse. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em ou de Jesus. Nós acabamos de ler que a mensagem de a reforma de saúde está totalmente ligada a essa mensagem. Sobre o que nós falamos até agora. Agora estou abrindo para respostas. Como que essas duas mensagens estão ligadas? Com o que a gente falou até aqui. Como que a mensagem do terceiro anjo, essa mensagem que nós lemos agora, está ligada à reforma de saúde? Só para a igreja, para eles fazerem um pouquinho de força. Daí eu passo a palavra para o pastor. Quem falou? Se a gente adorar a besta a imagem, o que eles fazem é o que fizer igual. Se a gente usar a alimentação deles, nós vamos estar caindo no mesmo erro deles. Muito bem. Quem mais? Tem mais alguma informação? Essa aí foi muito boa. Mais alguém? E como eles
sistema de adoração deles, né? Vamos ver a terceira mensagem, igualzinha a isso aqui, ó. Pastor, antes de eu continuar, você quer comentar alguma coisa do que foi falado até aqui? Eu achei super interessante, mas eu recebi isso agora, né? Que os 3 elementos dentro da arca tem a ver com as 3 mensagens angélicas, não só com a terceira. A terceira é porque faz separação definitiva entre 2 grupos, né? Aquilo que você come, aquilo que você faz, aquilo que você veste, as suas atitudes, vai definir a imagem que você trouxe para si, ou do diabo ou de Deus. Mas eu achei super interessante a forma como que Deus foi ministrando. Por exemplo, a representação dos 2 testemunhos, que é dos 10 mandamentos, se encaixaria em qual mensagem angélica? Temer a Deus e dar-lhe glória. A vara de Arão entraria em qual? É uma disciplina, né? Qual seria a mensagem? Caiu Babilônia, ou a terceira? Que é disciplina, separação. Você não vai obedecer. Fala você. É a terceira mensagem. E depois o maná seria quando Deus traz à luz a respeito de uma lei de saúde, Babilônia tem que cair para você. Então você não está mais envolvido. Eu acho que foi ontem que eu falei para o João, sei lá, esses dias aí, eu falei para ele assim, eu nunca imaginei que a adoração tinha a ver com alimentação. Nunca na minha vida. Então, assim, é um assunto tão sério que quando traz à luz toda aquela feitiçaria, aquele encantamento de Babilônia tem que cair para você. Então, as 3 mensagens têm relação com os 3 elementos guardados na arca. Tanto que Apocalipse 11 é aberto nos céus, a arca, e você continua vendo a mesma coisa. Os 10 mandamentos, a arca e o maná. Vamos fazer mais uma associação, então. Quais são os 8 remédios naturais? Nutrição, alimentação. Nós não vamos ler esses versículos porque nós já estudamos, já tem uma palavra que foi trazida, que são os 8 remédios naturais. Lá fala em Gênesis 1:29 da alimentação, da atividade física, enfim, assim por diante. Agora, olha só, onde está a nutrição no versículo 9? Da terceira mensagem, do 9 ao 12. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Isso é uma representação simbólica, claro que é um símbolo espiritual, mas de algo que as pessoas que escolheram o jeito de comer do mundo, o jeito de viver do mundo, as leis do mundo e não as coisas de Deus, eles se alimentarão do que Deus vai dar. O que Deus deu no deserto? Pão do céu. E o que Deus vai dar no final? A ira. Eles vão comer. Quer comer mal? Você vai comer a ira de Deus. Como que está escrito a segunda mensagem, o segundo remédio natural, atividade física, na terceira mensagem angélica? Final do versículo ali, ó. Peraí. Final no comecinho do versículo 11. Atividade física. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso. Ou seja, você quer ter correria na sua vida, você quer ser agitado, você quer fazer muita atividade além do que Deus pediu, você quer ficar em sedentarismo, você não vai ter repouso a hora que Deus resolver te castigar. Qual que é o contrário da bebida, da água? Água pura. Tem água nessa mensagem aqui? Não vai ter refrigério. Não tem água, porque não tem refrigério. Aquele que passar, que recebeu o selo da marca e que será condenado pela terceira mensagem, não vai ter frescor. O que aquele homem pede para o pai Abraão enquanto ele está no tormento? Olha, eu preciso de água. Ele falou, não pode, não tem água. E como que está a luz solar? Aonde que está a luz solar aqui? Versículo 10. E será atormentado com fogo. O que é o sol? É uma bola de fogo. Só que o fogo para nós hoje é a luz solar, é o tratamento da vitamina D, é o aquecer do corpo. Aquele momento será fogo, é o sol abrasando 7 vezes. E essa mensagem já começa nas pragas.
quando o sol se aquecerá 7 vezes mais. E aonde a gente acha temperança? Versículo 12. Aqui está o quê? A paciência, a perseverança, aqueles que manterão os mandamentos, a fé, e se manterão equilibrados. E aonde está o ar puro nesta mensagem? Tem ar puro aqui? Não, tem fumaça e tem enxofre. A fumaça dele sobe e o enxofre é uma das coisas mais mal cheirosas que existe. É horrível o cheiro de enxofre. E onde está o repouso? Não tem, está escrito ali, não tem repouso, não tem descanso. Você não quer aproveitar a tua noite de sono, você quer simplesmente destruir o teu corpo nas madrugadas, depois você não terá descanso. E a confiança em Deus é o próprio sistema dessa mensagem. Aquele que adorar a besta e a sua imagem, deixou de adorar quem? Deixou de confiar no Senhor. A terceira mensagem destrói, destrincha os 8 remédios naturais. Está tudo escrito na palavra do Senhor. O caminho da natureza, do Criador, é a estrada que Ele traça, e é ampla bastante para todo cristão. Todos os remédios, nós todos temos condição de desfrutar. A fim de prestar a Deus perfeito serviço, precisais ter clara concepção dos seus reclamos. O que é um reclamo de Deus? É o que Deus falou lá no deserto que nós acabamos de ler. Não faz isso, faz assim, segue desse jeito. É um reclamo, é um pedido, é uma ordem, é uma lei de Deus. Deveis usar os alimentos mais simples, preparados da mais simples maneira, para que os delicados nervos do cérebro não sejam debilitados, para que os nossos filhos não fiquem entorpecidos e a gente não fique doido. Os nervos são suaves, e para que a alimentação chegue corretamente, tem que ser alimento suave, preparado de uma forma suave, para que não sejam os nervos do cérebro então debilitados, entorpecidos ou paralisados. Tem pessoas que paralisam por causa da alimentação, tornando-se-vos impossível discernir as coisas sagradas e avaliar a expiação, o sangue purificador de Cristo, como acima de qualquer preço. Nós lemos no louvor, separar o que é puro do que é impuro. Nós ouvimos esse texto ali. O Deus espera que nós tenhamos uma alimentação boa para entender e alcançar o sangue purificador de Jesus. Testemunhos para a igreja. Meu irmão, vosso cérebro está entorpecido. Um homem que consome a quantidade de alimento que ingeris deve ser um homem que trabalha ativamente. A quantidade de comida que a igreja Amor de Cristo come, tirando algumas magrelas exceções aqui, que comem pouco e consomem a sua energia vital, a grande maioria dessa igreja come igual pedreiro, e deveria trabalhar igual pedreiro, mas a gente come igual pedreiro e trabalha pouco. E aí o que acontece? O corpo inteiro desajusta. Não é a obesidade o problema maior. A obesidade, a barriga, o excesso de peso é o reflexo da comida, mas o corpo inteirinho está sendo adoecido. Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que deve estar no teu prato é para glorificar o nosso Senhor. Olha que coisa interessante. Hoje nós vemos, eu pus aqui uns exemplos de veganismo, tem site de veganismo, uma vaca de legumes, Go Vegan, movimento vegano e vegetariano e mudança alimentar, se tornou uma reforma de saúde. O mundo inteiro está passando por isso, não é? A gente vê para todo lado falando sobre esse assunto. O Senhor, a gente acha que é só porque o diabo quer só tratar. O Senhor está preparando a mente das pessoas para receber as mensagens. Muita gente que hoje não está nem aí para Deus, que é esotérico, que é isso, que é aquilo, mas que está deixando de comer, na hora do vamos ver, vai ter a cabeça o quê? Preparada para receber a mensagem. E muitos deles estão milhares de passos à nossa frente. Ou não é assim? Tempo do fim. Habitue-se hoje para facilitar a sua vida amanhã. Comece a comer coisas simples hoje,
Na hora de perseguição do final dos tempos, não vai ter pizza, não vai ter quibe vegano, não vai ter isso ou aquilo, vai ser coisa simples. Talvez um maná. O que é que Deus vai nos dar? Pão e água, não é assim? Prepare-se hoje. Dê ordem ao teu paladar. Não é o paladar que manda em você. Você dá ordem no que você quer comer. Você tem que ordenar para ele. E o que tem acontecido é que o paladar manda a gente ir para o prato. Desfrute de coisas simples. O que está escrito em Apocalipse 22, 2 e 3? Aqui tem uma foto do trono. Isso aqui é o quê? A árvore da vida, que ela está de um lado até o outro, pelo rio da vida. Está escrito assim, ó: no meio da sua praça, de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 o quê? 12 filés de peixe, 12 pururucas, 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as, o quê? Folhas das árvores são para a saúde das nações. O que nós vamos comer no céu? Frutos, folhas. Isso tem a banquete celestial, está escrito na Bíblia. O que vai ter no banquete? Eu não sei o que mais vai ter, mas isso vai ter lá, porque já está escrito. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Comida relacionada à maldição. Isso eu não desenvolvi, mas acabei de ver que tem uma relação entre maldição e aquilo que você ingere. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Falta o terceiro aqui, né? Será que está errado o versículo? Ou estão pregando errado aí fora? O trono é de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Agora eu peguei essa imagem. Carnívoro. O que é o carnívoro? Come outros animais. Quando nós comemos outros animais, nós somos carnívoros. Observe o que? Os caninos, os dentes. Onívoro. O que é onívoro? Come tanto animais como vegetais. Que bicho é esse? O urso. Ele come tudo: carne, come mato, come de tudo, fruta. O que tiver na frente dele, ele come. O que é isso aqui? Quem sabe que bicho é esse? É um cavalo. É um cavalo. O cavalo, ele entra nos herbívoros. Comem plantas ou qualquer organismo que faz fotossíntese. Qualquer coisa que produz oxigênio. As plantas de um modo geral. O cavalo é fraco? Não. Cavalo é um animal forte. Rinoceronte é um animal fraco. Vocês conhecem rinoceronte que tem um chifre? Você viu o tamanho das coxas, das pernas daquele bicho? É uns toquinhos, e ele carrega aquele tronco inteiro com a força do tronco dele. O que ele come? Ele é um herbívoro. Hipopótamo, herbívoro. Mato, planta. E o ser humano? Agora compara. Os dentes do ser humano são mais parecidos com o de um leão, ou do urso, ou de um cavalo? Qual será a semelhança entre eles? O trato digestivo, toda essa parte cor-de-rosa, é aonde desce a comida e aonde vai passar. Esse caminho é longo. O trato digestivo do ser humano são praticamente, agora o povo da anatomia vai lembrar mais que eu. Se eu não me engano, são 6 a 7 metros de intestino. Alguns casos leram 9. Eu aprendi 6 ou 7, mas tudo bem, 9. Que seja 10. Quando você deixa uma comida, um cadáver ali dentro, para passar por esses 9 metros, isso vai dar mais trabalho ou ele é rápido? Mais trabalho. O trato digestivo de um leão, de um urso, eles são curtos. Ele come e ele fica pouco tempo. O trato digestivo do homem, ele é mais longo. Então isso é para quê? Para aproveitar os nutrientes mais simples das plantas. Não é para botar um cadáver e deixar ele sendo digerido. Tudo que você coloca, o que vem para o trato digestivo, vai se tornar, o que é isso aqui? Sangue. A sua comida é o seu sangue. Como assim? Você come, chega no intestino, o intestino absorve, se converte em sangue. O sangue vai fazer o quê? Vai alimentar os tecidos, os ossos, vai alimentar o próprio sangue, a pele, os músculos, o tecido conjuntivo, as nossas junturas, cartilagens, a gordura
e o tecido nervoso. Tudo é alimentado pelo sangue. Então o que você jogar dentro dele é igual à gasolina que nós usamos, o mesmo exemplo na quarta-feira. Se a gasolina é azul, que é a melhor que tem, que é usada em avião, qual que é o desempenho do carro ou do motor? 1000 vezes melhor, tanto que o avião voa com a gasolina azul. Põe álcool no avião, ele voa, mas a gente põe álcool dentro da gente e quer que o carro, que o corpo funcione. A gente põe comida estragada que equivale ao álcool e quer que o corpo funcione. Por exemplo, triptofano. Olha que alimentos tem essa substância triptofano: chás naturais, banana, linhaça, abacate, amêndoa, leite de soja, pão integral, batata, mel e granola. Tudo isso tem esse negocinho chamado triptofano. Triptofano é um precursor. Ele é uma molécula que vai se transformar em serotonina. Serotonina é o quê? Bem-estar. Se você ingere estas coisas, a sua felicidade está garantida. Mas só porque você comeu? Não, porque você comeu amando a Deus, confiando no Criador, praticando atividade, trabalhando o seu intestino da maneira correta. Isso vai trazer para você muito bem-estar. Cereais, frutas, nozes, verduras constituem um regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. O que é mais saudável e nutritivo na natureza? É tudo do jeito simples. Proporcionam uma força, resistência e vigor intelectual que não são promovidos por nenhuma alimentação mais complexa e estimulante. Quanto mais gostoso, aquelas coisas que falam assim, nossa, isso me dá um sabor, quanto mais simples tiver, mais próximo do vigor intelectual. Outra coisa interessante, nós temos as glândulas salivares, as glândulas aqui na boca que produzem a saliva. Dentro da saliva tem uma enzima chamada amilase. Sabe qual tipo de animal que tem amilase? Herbívoros. Os carnívoros não precisam da amilase, porque ela é feita para digerir plantas. Seres humanos têm, porque eles comem plantas. Agora, olha o que está escrito em Apocalipse 14:6, que nós até citamos agora. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. O anjo voava pelo meio do céu e tinha o quê? A palavra-chave para esse momento, desse versículo, é Evangelho eterno. Mas conquanto a obra de saúde tem o seu lugar na proclamação da mensagem do terceiro anjo, seus advogados, quem defende essa mensagem, não deve de maneira nenhuma procurar que ela tome o lugar da mensagem. Nós não podemos idolatrar a alimentação. Nós não podemos nos tornar fanáticos. Ela tem que fazer parte, mas ela não é o essencial. Ela faz parte e ela é necessária para que isso funcione. Mas o foco nunca pode ser tirar a mente de Cristo Jesus, do Evangelho eterno, porque só em Jesus nós temos a salvação. O que está escrito em Efésios 2:8? Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É a graça, é pela graça que nós somos salvos. Um prato de comida te salva? Não, mas pode te levar para o buraco. Você não vai ser salvo porque você comeu arroz, feijão e ervilha. Mas se você comer um monte de coisa deturpada e não conseguir chegar até Jesus, porque você comeu um monte de porcaria, você não chega ao Evangelho eterno. Não dá para separar uma coisa da outra. Principalmente nós que recebemos essa mensagem. De acordo com a senhora White, os anjos proclamam essas mensagens. Os anjos que proclamam essas mensagens somos nós, servos de Deus, que queremos fazer parte do remanescente. Esta advertência, ela diz, temos-la em Apocalipse 14, 3 mensagens angélicas. Apresenta-se-nos ali uma tríplice mensagem, como sendo proclamada por seres celestiais, ou seja, nós estamos lendo lá 3 anjos voando pelo céu,
imediatamente em seguida, pela vinda do Filho do Homem, para recolher a colheita da terra. E mais uma vez a ilustração da alimentação. Jesus usava as parábolas, né? E ele usa a parábola da colheita neste momento. E aí nessas três mensagens, nós estamos sendo, estou dizendo nós aqui, nós estamos sendo comparados a seres celestiais. Eu e você, como anjos do céu, como mensageiros de uma mensagem, a mais importante do nosso tempo. Declara-se que esta mensagem é parte integrante do Evangelho eterno. A obra de pregar o Evangelho não foi cometida ou entregue aos anjos, mas confiada aos homens. Santos anjos têm sido empregados na direção desta obra. Tem eles a seu cargo grandes movimentos para a salvação dos homens. Quem movimenta e trabalha em favor de quem há de herdar a salvação são os anjos do Senhor. Mas a proclamação do Evangelho propriamente dita é efetuada pelos servos de Cristo sobre a terra. E é o que nós faremos no mês que vem na evangelização. Se nós estivermos torporosos, nós não vamos conseguir pregar. Por isso que Deus começou a preparar agora para a gente organizar a cabeça para receber os versículos. Nem versículos para evangelização quase estão chegando. Ou seja, resumindo, nós que queremos fazer parte do remanescente, proclamaremos as três mensagens angélicas que fazem parte do Evangelho eterno, onde o livro de Daniel tem o seu lugar, e para proclamar a terceira mensagem, a primeira e a segunda têm também que ser proclamadas. Nunca tire de vista Cristo Jesus. Nunca tire do foco o Senhor. Como a mensagem da saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo, dá para entender agora que a mensagem de saúde, ela está ligada à mensagem do terceiro anjo? Fez sentido para você? Para mim fez. As coisas, igual eu tenho meu braço direito, que eu estou usando o microfone para o PowerPoint, para abrir a Bíblia, a mensagem de saúde, ela faz parte dessa mensagem. É o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Podemos então ver que ela vai ajudar a dar poder, ela vai fortificar a mensagem do terceiro anjo, porém não será a mensagem principal. O que está escrito aqui em Romanos 14, 20? Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Mas aqui, a obra de Deus está sendo destruída por causa da comida. Por quê? Porque estão comendo errado. Então, nesse momento, a reforma de saúde é urgente. Porque a comida está destruindo a obra. É o contrário. Agora, o que a gente não pode é virar fariseu e talibã e falar: não, você não pode comer isso, você não vai para o céu. Isso é pecado, começar a apontar o dedo. Tem que ser em amor. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Abre mão de tudo que for necessário para que a obra de Deus cresça. Por fim, o ministério principal, pelo qual Cristo se preparou por quase 30 anos estudando as Escrituras, era pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. As curas que Jesus fazia, aí em amarelo, a mensagem de saúde usada por ele, a cura de Cristo, era a sua mensagem de saúde. Representava o braço direito da principal mensagem que ele estava pregando, que era: a porta da graça está se fechando, o período probatório acabando para os judeus como povo, como está escrito lá em Daniel. Lembra que nós estudamos as 70 semanas? Para os judeus acabou quando Jesus chegou, e aí no final, no apedrejamento de Estevão. E hoje, o fim da graça está chegando ao mundo inteiro. Pela última vez está. Qual mensagem vai acompanhar isso? A reforma de saúde, para dar sustentação. Assim a mensagem de saúde para nós hoje. E também será antes e durante. Vou ler de novo. Assim é a mensagem de saúde para nós hoje, e também será antes e durante o decreto dominical. Vai chegar uma lei nos Estados Unidos falando de ordem dominical, não vai? Você vai ter que estar bom de saúde. E você vai ter que estar afiado para ajudar outros
na tua saúde? Será que falta muito? Quantas coisas? E se o governo mudar? Falta pouco para essa região aqui. Se o governo muda, será que vai dar certo todo o nosso planejamento de saúde? Não é melhor a gente estar pronto hoje? Porque se acontecer daqui 6 meses, a gente está preparado? A senhora White fala que João Batista é o segundo Elias, assim como Jesus fala isso, né? E um representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias. Terceiro Elias. O anjo Gabriel instruiu seus pais na reforma da saúde e ele tinha uma dieta puramente vegetariana. Assim como ele preparou o caminho para Jesus, nós, como terceiro Elias, temos também essa missão, anunciar a segunda vinda, proclamando as 3 mensagens angélicas. O que o João Batista comia? Mel silvestre, lá está escrito gafanhotos, que a interpretação é alfarrobas, que é um alimento vegetal. O João Batista se vestia de uma maneira muito chique. Ele vestia o mais simples que tinha. Para quê? Fazer o quê? Confrontar os suntuosos, os poderosos da época. Ele comia simples, se vestia simples. Assim deve ser o povo de Deus. É-vos impossível crescer em força espiritual enquanto vossos apetites e paixões não estiverem sob controle. Diz o apóstolo Paulo, inspirado: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Eu vou mandar no meu corpo. Não é o meu corpo que vai mandar em mim, não é o meu paladar, não é o meu desejo incontrolado de falar, não é a minha raiva que vai mandar em mim. Eu vou socar o meu corpo até ele me obedecer. É isso que Paulo está dizendo. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira, em qualquer das pequenas coisas da minha vida, eu seja envergonhado. Eu não posso ser envergonhado em nenhuma delas, ele está dizendo. As pessoas que se têm habituado a um regime muito condimentado, altamente estimulante, têm um gosto não natural e não podem logo apreciar o alimento simples. Levará tempo até que o gosto se torne natural e o estômago se recupere do abuso sofrido. Não precisa levantar a mão. Quantas pessoas sofrem de estômago, refluxo, gastrite e má digestão? Não é para levantar a mão. O alimento condimentado, as coisas pervertidas, destroem a nossa digestão e todo o caminho. Leva tempo. Depois que você deixa de comer comidas saborosas, você começa a gostar das demais. Mas os que perseveram no uso do alimento saudável, depois de algum tempo acharão agradável ao paladar. Seu delicado e delicioso sabor será apreciado e será ingerido com maior satisfação do que se pode encontrar em nocivas iguarias. E o estômago, numa condição saudável, não estimulado nem sobrecarregado, está apto para desempenhar mais facilmente a sua tarefa. Sabe o que está escrito aqui, ó? Captura de tela. Eu peguei essa foto e todos que estavam escrito captura de tela é porque estavam numa pregação dos 8 remédios naturais. Por que eu estou lendo de novo? Porque a igreja não pôs em prática. E se a gente não põe em prática, Deus fala de novo. Tem-se a necessidade, está escrito captura de tela? Tem-se a necessidade de corrigirmos rapidamente a nossa alimentação, principalmente pela urgência do tempo que temos vivido. Deve fazer uns 4, 5 meses, não é? Foi? Dezembro? Foi em dezembro a urgência. Nossa alimentação, principalmente pela urgência do tempo. Dezembro, nós estamos em 7 meses. Olha como nós estamos preocupados com a urgência do tempo em que temos vivido. Micro e macronutrientes devem ser ingeridos em quantidades balanceadas. Até mesmo fruta e água precisam ser utilizadas em porções ideais. Excesso de fruta, excesso de açúcar. Excesso de suco de laranja, excesso de açúcar. Cuidado com os excessos. Não é que não possa consumir, mas tem que tomar cuidado. Aí eu peguei 2 exemplos simples de macro e micronutrientes. Nós temos que ter esse conceito na cabeça. Se você não entender o mínimo, você não vai fazer um prato certo. Macronutrientes
São os nutrientes necessários e fundamentais para o corpo. Devemos consumi-los em maior quantidade, sendo essenciais para a vida e fornecer energia. O que são os macronutrientes? Os grandes, macro é grande, os grandes nutrientes. Os carboidratos, que são as coisas que têm massa, batatas, cereais, trigo, até algumas frutas. O que são proteínas? Aqui tem algumas de origem animal, porque eu não achei as, como é que fala? De origem vegetal, mas aqui no meio está intercalado. O nosso pedaço é esse aqui, ó. Feijões, grãos, fava, as proteínas de origem vegetal. E os lipídios, as gorduras, azeite, abacate, amêndoas, castanhas, entre outros. E o que são os micronutrientes? São as vitaminas e os sais minerais. Percebe que está bem colorido? Quanto mais colorido, mais micronutrientes você está ingerindo. Por exemplo, você come um prato de arroz e feijão. O arroz, ele é um macronutriente dos carboidratos. E o feijão é a proteína do prato. E os micronutrientes, um é branco, o outro é marrom. As cores têm as vitaminas. Você está ingerindo num prato de arroz e feijão os caldos macro e os micronutrientes. E aqui, para encerrar, o que deve conter no nosso prato? Tem que ter um pouquinho de carboidrato. O que seria carboidrato? Onde está o carboidrato? Lá naquele cantinho, ó. Cereais e tubérculo, arroz, massa, batata doce. Isso é o principal? É para ter no prato macarrão, batata, arroz. São 3 da mesma turma. Quando você come batata, arroz e macarrão, você está comendo 3 do mesmo pedacinho. Só vinham fazendo assim. Esse pedacinho é um dos que a gente mais escorrega. Tem que ter um desses no prato, para que o prato seja ideal. Não estou dizendo que um dia vai ter um macarrão e você não gosta de, você gosta de misturar aquele arrozinho junto. Você pode, mas põe pouco arroz. Você já está batendo o macarrão. Mistura só um pouquinho do arroz. Vai tirando aquele excesso. Aí o que tem que ter mais no prato? A proteína. Aqui, ó, leguminosas. Leguminosas é a parte das proteínas. Então está lá grão de bico, feijão, castanha, tudo, as cores do feijão, a fava, ervilha, está tudo ali. Isso tem que estar, algum desses tem que estar no teu prato. E a terceira parte, hortaliça, salada à vontade. Salada, como eu ouvi uma frase, você pode escolher o arco-íris. O que significa você escolher salada igual ao arco-íris? Tudo que é cor, bonito, do jeito que for, porque salada é à vontade, é livre. E aí então você vai ter... E cadê a gordura desse prato? Ele tem que ter gordura. Se você puser um risquinho de azeite, se você puser um risquinho de óleo de coco, já tem a gordura. Ou se você puser castanha, já tem a gordura. Não pode ser coisa demais. O prato tem que ser muito mais simples do que a gente faz. O que pode ter em abundância na mesa então? Salada. Meu filho vem me visitar. Faz um carboidrato, uma proteína e um monte de salada. Vai dar tudo certo. Olha aqui. Vamos escolher esse prato aqui. O que será que é carboidrato nesse prato? Esse negócio aqui que parece um abacate ou uma batata doce. Isso é o carboidrato. O que é esse roxinho aqui? Hortaliça. Quem que é? Repolho. Hortaliça. Isso aqui é salada. Isso pode ter quanto? À vontade. E o que é essas bolinhas de grão de bico aqui? Proteína. O que tem aqui junto? Temperinhos, molhinho de tomate, que também é... Como chama? Vegetal, leguminosa e tal. Então, você pode temperar. Nesse prato aqui, o que é o carboidrato? Isso aqui é um tofu, tá? Para você não chutar. Isso é tofu. Isso é arroz, isso aqui é o quê? Brócolis. Isso é tofu. O que é isso aqui? Carboidrato. O que é isso aqui? Leguminosa. E o que é isso aqui? Proteína. Nesse prato, o que é isso aqui? Grão de bico é o quê? Proteína. Proteína e leguminosa, também pode ser vegetal. O que são os caldozinhos aqui, os caules, que eu não sei se é vagem ou qualquer um desses daí? Legumes, salada. E o que é isso aqui? O carboidrato. O que esse pratinho tem aqui? Grão de bico. O que é? O que o grão de bico é? Proteína.
O que é batata doce? Carboidrato. E aqui, salada, leguminosas. O que tem nesse prato aqui? Feijão vermelho. O que ele é? Proteína. Aqui também tem outra proteína. Isso aqui é cogumelo, proteína. O que tem aqui? Brócolis, vegetal, salada. E o que tem aqui? Batata doce. Chega. Não, falta o último, lá em cima, ó, o primeiro. De baixo para cima, o que é ali? O de baixo. O arroz é o quê? Carboidrato. E o do meio, que é a lentilha? Proteína. E lá em cima, a salada. Cadê a gordura desses pratos? Ou é azeite, ou é óleo de coco. Pratos simples. É só isso que precisa ter no prato da gente. Não precisa de alguém ensinar, é só a gente saber combinar o rango. Ovo não. Ovo não. Não está na dieta original, nem na celestial. Mas eu não vou falar dele hoje porque eu não estudei sobre isso. Corrija seus erros antes que os seus erros virem os seus hábitos. Amém, igreja? Amém. Nós vamos, a hora de colocar em pé, espera um pouquinho. Antes? Dos dentes? Tá. Só vou. Eu volto depois ver se eu. A vaca é herbívora também. Elefante. Eu vou levantar uma questão importante. Enquanto o pastor estava fazendo essa avaliação dos dentes, eu entendi isso daqui como criacionismo ou evolucionismo? Por quê? Por que eu estou fazendo essa questão? Porque tudo que Deus criou, todos os animais, todos os seres vivos eram vegetarianos, ninguém comia ninguém. Não existia essa cadeia alimentar que as crianças que eu aprendi na escola, um come o outro. Gente, eu assistia muito aqueles Discovery, que tinha parte dos animais, que eles pegavam cenas impressionantes de um comendo o outro. E a partir do momento que eu fui entendendo que Deus criou todas as coisas de um modo totalmente diferente que a gente vê hoje, aquilo começou a ser extremamente agressivo para mim. E quando o pastor foi fazendo essa comparação, eu concordo. E eu preciso dizer isso para vocês, porque vocês não podem sair daqui com esse entendimento. Porque se eu acreditar, por exemplo, no começo, o leão então não era assim, e aí porque ele começou a comer carne, ele desenvolveu esse dente. Então eu tenho que entender que após o dilúvio, o homem também teria que ter desenvolvido esse tipo de dentição, porque ele começou a comer carne. Então, se eu entender, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então isso aqui é ciência. E a ciência está corrompida. Então eu não posso deixar de comer carne, porque eu não fui feita olhando por isso aqui baseado nos dentes, então eu não posso comer porque não foi feita assim. Ou se eu acreditar no evolucionismo, então o pecado entrou no mundo, porque após o pecado entrar no mundo é que as coisas foram sendo o animal comendo animal, e depois o homem falou, Deus falando, meu espírito não contenderá para sempre com o homem, e ele vem com o dilúvio, destrói tudo, e a partir desse momento que a matéria estava encharcada, não tinha como se plantar, ele deu ordem que o homem podia estar comendo carne. Então a partir desse momento, daí para frente todo mundo comeu carne, então nós teríamos também que ter desenvolvido esse tipo de tensão. Então isso aqui para mim nada mais é que a ciência, e hoje a gente, quem está ligadinho aí no Telegram, a gente vê o quanto a ciência, os cientistas estão corrompidos e comprados para... A questão da vacina, não preciso nem dizer, né? E hoje a gente acredita, eu sinceramente, se eu soubesse que eu sei hoje, eu não teria dado nenhuma vacina aos meus filhos. Porque isso nunca foi pela saúde. Então, a gente acreditar nisso é como se a gente tivesse... Se eu falasse, não, mas é porque o pecado entrou, então a espécie humana e os animais foram sendo desenvolvidos, adaptados, então isso daí é o que? Evolucionismo. Aí aqui é o que eles falam. O homem então era um macaco e o tempo foi passando e ele foi sendo desenvolvido, né? Aquela imagem que a gente tem, né, do macaco vai levantando. Então eu não queria que vocês entendessem dessa forma. Nós temos subsídios importantíssimos na palavra, mais do que nunca, para entender a vontade de Deus
exemplos na palavra, nós não precisamos usar desse subterfúgio que é a ciência corrompida para nos fazer entender nem a questão do intestino. Aprove a Deus criar o leão do jeito que ele é, o hipopótamo do jeito que ele é. Você vê, são animais fortes, a estrutura muscular é absurda. Como que pode? Gente, olha cavalo, que é uma coisa que está mais próxima da gente. A estrutura muscular de um cavalo que come grama. Então, se a gente olhar para a essência da criação, a gente já vai entender. Então, se o nosso estômago tem 8, 10 metros, 6 metros, tanto faz, não foi feito. Se o estômago do leão, o intestino do leão ele é mais curtinho, é a estrutura, assim Deus fez. Aprove a Deus, a gente não tem que questionar e usar isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dentro de verdades existem... pastor, o senhor me desculpa, mas assim, foi uma coisa que Deus estava... Eu não quis parar na hora, inclusive eu estava meditando com o senhor, se eu deveria ou não estar expondo, mas se eu deixasse a igreja sair com a ideia de evolucionismo... Aqui é uma ideia de evolucionismo embutida de uma forma sutil. Então, nós não devemos usar isso para convencer ninguém a não comer carne. Nós temos muita estrutura dentro da palavra e contar com o Espírito de Cristo, que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu, sinceramente, não creio que alguém vai deixar de entrar no céu por comer carne. Mas eu creio que vai pagar um preço altíssimo em termos de saúde e perder o propósito de Deus naquilo que Deus teria para nós. Igual o pastor colocou, se eu estou fazendo uso de uma dieta e recebendo uma luz e não vivendo dessa luz, muitas pessoas aqui já tiveram doenças e já tiveram que passar por cirurgias por desobediência na alimentação. Muitos estão acima do peso, é uma igreja acima do peso por desobediência. Aí nós vamos passar por tempos difíceis. E se essa saúde não for conquistada pela obediência das coisas, nós vamos pagar um preço alto. Amando a Jesus, pagando um preço altíssimo no corpo físico. Então é uma escolha que a igreja deve fazer. E eu creio que muitos não recebem as coisas por causa do entorpecimento da mente, da quantidade de porcaria que come. E nessa viagem que a gente fez, irmãos, eu lutei com todas as minhas forças os 3 aqui, ó, questão do queijo. Teve dias que eu falei, por favor, não vamos, eu dava náusea. O Saulo estava comendo, como ele falou, um prato de qual mesmo? Rondelli. De um rondelli, um mês eu estava em jejum, tanto de abstinência total, de um período de tempo, quanto dessas coisas que Deus colocou. Aí eu falei, Senhor, eu vou viajar e eu não quero ser tola de prometer algo e depois cair. Então eu vou terminar o meu jejum, mas meu coração já estava assim. Eu queria muito que nesse momento, eu não queria deixar de fazer porque eu fiz um jejum e ficar me lamentando que eu não estava. Então assim, eu quero que o Senhor trabalhe em mim, na consciência, no paladar, nas papilas degustativas. Gente, eu não conseguia comer doce e não conseguia comer queijo. Ele pegou um pedaço, isso aqui está maravilhoso. Eu falei, me dá um pedacinho, depois o meu prato eu tive que devolver. Então, se vocês quiserem, o problema da gente não conquistar essa dieta ideal nas nossas vidas é porque de fato eu não quero. Porque se você orar sinceramente e falar, Senhor, tira esse paladar, tira esse desejo do meu coração, Deus vai operar. Eu não estava de jejum, eu podia ter me afogado nisso. E eu não me afoguei. Por quê? Porque eu pedi. E de uma forma miraculosa, como tudo que Deus faz, eu tenho certeza que de alguma forma Ele tocou ali e eu não estava suportando receber aquele tipo de alimento. Me dava náusea, eu sentia que me dava dor de cabeça. Já sabe assim, quando dá náusea, quando você é alguma coisa que você não quer comer, que você não gosta, e você põe na boca da ânsia igual criança? É exatamente isso que estava acontecendo. Eu precisava falar assim, eu só quero comer um arroz e feijão. Vamos procurar um lugar que coma arroz e feijão. A questão vem para de novo, sentimento. Lembra que a gente falou? A questão da comida é o sentimento. Eu nutro o sentimento para aquele tipo de comida. Então, às vezes eu faço um jejum e eu consigo por um tempo me abster daquilo, mas é provisório. Depois você volta e cai. Então você tem que, esse sentimento por esse tipo de alimentação que nos foi introduzido por Babilônia ou pelo Egito, precisa morrer. Então a oração correta é, Senhor, mata esse sentimento que é a vontade de
comer esses tipos de... Essa oração tem que ser feita. Esse é o desejo. E aí você não precisa se preocupar, porque Deus sabe muito bem como vai fazer isso. Ore por isso, para que Deus trabalhe na vida de vocês, que foi essa experiência que eu tive com relação à alimentação. Eu até tentava colocar na minha boca, mas aquilo me repugnava, não tinha condição. Se eu comer, eu vou passar mal. Comer de volta. Sentimento. É porque nós amamos, e porque amamos, a gente até faz um jejum. Então, assim, a palavra vem, isso te incita a falar, nossa, é tudo verdade, porque a gente sabe que é verdade. Ninguém aqui está falando, isso é uma mentira. Não, isso é uma verdade, é real isso. Aí você é impulsionado a fazer, não, eu vou tomar jeito, vou fazer um jejum e eu vou ficar sem comer. Você fica com um determinado tempo, mas o seu sentimento, o amor àquela comida, aqueles prazeres não foi exterminado através de pedidos e orações a Deus, o sentimento não for morto, você vai voltar a fazer. Isso em todas as áreas, não só a alimentação, tá bom? Então, só deixando claro que isso daqui, essa imagem tem que ficar guardada como evolucionismo, se eu acreditar que esses dentes do leão foram desenvolvidos porque ele começou a comer carne, porque ele não foi criado assim. Entenderam isso? A visão que eu tenho é que os animais, assim como o ser humano, sim, degenerados pelo pecado, o homem tinha não sei quantos, quase 4 metros de altura. 4,5 metros. 4,5 metros. Então, assim, todos os animais, assim como nós seres humanos, fomos degenerados pelo pecado. E a cada tempo que passa, mais e mais. Mas a essência daquilo que somos não foi mudada. Então, eu creio que o leão era assim, com esse dentão. Por quê? Porque Deus quis fazê-lo assim. Entende? Porque se eu entender, ele começou a comer carne depois igual do pecado, as criaturas celestiais que são cheias de olhos e cheias de coisas. Sim, exatamente. O pastor está até falando assim, igual as criaturas celestiais, os querubins, os serafins, na hora que a gente lê lá a visão, né, o 4 seres. Sistema operacional, aqueles anjos com muitos olhos de todos os lados, as rodas com... Assim, Deus é tremendo, gente. Aprove ele a fazer assim. A gente aceita e entende que o corpo do animal foi feito dessa forma, porque era a estrutura ideal que Deus viu para aquele animal, era a estrutura ideal que Deus viu para o meu corpo. E eu não devo comparar um animal ao ser humano, porque nós somos completamente diferentes. Essa comparação ela é absurda. Eu fui feita a imagem e semelhança de Deus e hoje a gente entende até um pouco mais, né? Nós fomos feitos uma nova e distinta criação, muito semelhante, a mais próxima de todas, da essência de quem é Deus e Jesus. Então não dá para comparar com o animal, é mais um problema. Tá certo? Deus abençoe vocês. Obrigado pela correção, pastora. Ela foi muito oportuna, inclusive porque tem tudo a ver com a mensagem. Um dos erros da minha semana foi o cansaço. Por causa do cansaço eu não discerni. Ela estava em jejum, conseguiu discernir, eu estou em jejum também. Mas o jejum dela, que já está desenvolvido há mais tempo, e um pouco menos de cansaço talvez que eu, e a comunhão, né? Deus incomodou. A gente tem que viver assim, abrindo mão daquilo que é errado e fazendo o que é certo. Então, agradeço e louvo a Deus pela vida da minha amada esposa. Amém. E mais 2 coisas que eu preciso falar. Não é para chegar depois do culto e perguntar qual comida é o quê. É só você abrir a internet, escreve assim, carboidrato, vai estar toda a listinha lá. Proteína, qual que é a outra classe? Gordura. Se você tiver dúvida, tem site de vegetarianismo à vontade, eles explicam. Agora, o que tem que ter? Por que eu coloquei essas coisas? Porque eu quero que a igreja desperte o interesse em pensar nisso. Assim nós vamos dar um passo adiante. Nós vamos ter que estudar esse assunto. Cada um vai ter que começar a estudar. Eu não sou especialista em nutrição. O João sabe muito mais de escolher as comidas certas que eu. Eu só gostava de lasanha, cachorro-quente e pizza. Agora que eu estou começando a despertar o interesse. Mas eu vou estudar. E eu tomei como ponto de partida essa semana e falei, eu vou pregar, eu vou falar porque eu escolhi isso como uma meta, um objetivo. E eu quero vencer. E eu quero que a igreja vença nessa missão. Amém? A música que nós vamos cantar fala, renova-me, Senhor. Renovar significa tornar novo. Que o nosso organismo seja novo. O nosso jeito de pensar seja novo. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim
minhas células, meus vasos sanguíneos, meus nervos, meus ossos, tudo que está dentro de mim necessita ser mudado. Tudo, a gente tem que ter consciência, aí a gente vai querer lutar por isso. Tudo que está dentro de nós necessita ser mudado, Senhor. E porque tudo que há dentro do meu coração, dentro dos meus sentimentos, na frase, no louvor, não é mente, mas o que está na mente e no sentimento, necessita mais de Cristo Jesus. Amém?